E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje, quarta-feira, e você sabe que quarta-feira é dia, né, do nosso bate-papo aqui com algum missionário de algum lugar deste Brasilzão de meu Deus, né? Então, e hoje, claro, hoje não é diferente. Então vamos lá, vamos para nossa quarta missionária que começa a partir de agora. Agora, na Rede 316, Quarta Missionária, vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Muito bem, 10h12, 10h12 na nossa capital. Então vamos lá pro nosso bate-papo de hoje, conhecer quem é o nosso missionário que vai estar com a gente hoje nesse bate-papo aqui na nossa quarta missionária. Bom, ele é o meu amigo Simon Badinho Flores, ele é missionário da Junta de Missões no sul do país, campo de atuação lá em Blumenau, Santa Catarina, e tá lá no projeto hoje, né? Projeto atual dele aí hoje de plantação de igrejas, não é isso, meu amigo Simon? Bom dia, querido, tudo bem? Seja bem-vindo aqui na rede. Olá, meu irmão, bom dia a todos que estão conosco, é um prazer estar com vocês, é uma alegria estar compartilhando aqui um pouco do que Deus tem feito na cidade de Blumenau, uma cidade bonita, uma cidade gostosa de se viver, e eu agradeço o convite, pastor. Maravilha, querido, seja muito bem-vindo aqui na rede, viu? Obrigado pelo carinho de ter atendido a gente, né? A esse chamado hoje aí na nossa quarta missionária. E você está falando diretamente lá de Blumenau mesmo, né? Sim, de Blumenau. Maravilha. E como é que tá Blumenau hoje aí? Tá frio, tá calor, tá nevando, tá chovendo? Olha, hoje ele está muito bom. Um sol chegou cedo pela manhã, está bastante calor. Sim. Estamos esperando aí a frente fria que diz que vai chegar, mas até agora não chegou. Mas aqui é mais para clima quente do que frio. Certo, então o Rio Grande do Sul também tem essa o sul, né? O sul do país tem essa peculiaridade, né? Quando é frio mesmo, e quando é calor faz um calorzão bom aí também, não é, o Simon? Isso, é bem definido aqui, né? Bem definido aqui as estações aqui. Ah, legal, maravilha. E você é de onde, Simon? Você nasceu onde? Nasceu no sul mesmo? Sim, eu sou aqui do sul, eu sou do estado do Paraná, na cidade de Rio Negro. Rio Negro fica a 100 quilômetros de Curitiba e faz divisa com uma cidade de Santa Catarina chamada Mafra. Então eu nasci na divisa do estado de Santa Catarina e Paraná. Certo. E aqui me informaram que você já está na Junta de Missões Nacionais há 14 anos. E como missionário também há 14 anos? Ou você já começou como missionário na Junta? Nós estamos há 14 anos na Junta como missionários. Sim. Aqui na cidade de Blumenau. Todo esse tempo, todos esses anos aqui na cidade, é o nosso primeiro campo de trabalho pela Junta, e estamos até hoje. É um lugar muito desafiador, muito necessitado. Então, a gente precisa continuar aqui para fazer o trabalho estar desenvolvendo, crescendo. A necessidade é grande. Nós temos na cidade 35 bairros, é uma cidade grande de 360 mil habitantes. Eita, então bem grande mesmo. Tem muita coisa para fazer. Sim.
Maravilha. E hoje aí você está na implantação de igrejas, né? Você já tem uma igreja, já é uma igreja já organizada? Conta pra gente como é que tá essa situação aí. Nós chegamos em novembro de 2008, quando teve a tragédia natural aqui em Blumenau. Sim. E todo aquele cenário triste que a gente teve, e chegamos para dar assistência e ajudar uma igreja batista que já existe aqui, e ela abriu as portas para a comunidade e precisava de voluntários para atender a comunidade. A demanda era muito grande, estavam recebendo muitos donativos, muita carreta chegando, e nós viemos para estar ajudando primeiramente essa igreja nesta ação. Ficamos de novembro de 2008 até março de 2009 em função de ajudar nesta ação. E foi muito bom, conhecemos nesse período, conhecemos a cidade, eu nunca tinha vindo para Blumenau, não conhecia, e vimos as necessidades dela. E depois desse tempo de atuar em função dos desabrigados e tudo mais, a gente passou em abril de 2009, nós nos dedicamos daí sim à plantação de igreja. A cidade, ela é a terceira maior do estado. Blumenau é a terceira maior. A primeira é Joinville, a segunda é a capital, Florianópolis, então aqui é a terceira maior. E batistas, a presença de batistas na cidade, ela é bem pequena. Chegamos aqui e tivemos o conhecimento, e existia 2 igrejas batistas. A primeira igreja batista de Blumenau e a igreja batista pioneira. Então começamos o trabalho de plantação num bairro chamado Itopava Norte, isso em abril de 2009. E Itopava Norte é um bairro bastante tradicional, no sentido que os moradores do bairro, eles são nascidos em Blumenau. E também a questão religiosa, o bairro é bastante luterano, né, por predominância da cultura alemã e italiana. Então esse bairro é bastante luterano, e ficamos trabalhando nesse bairro, então enfrentando alguns desafios que exigiu de nós estarmos sendo bastante maleáveis. Por mais que eu seja de aqui do Sul, nós enfrentamos uma barreira cultural na língua, porque uns 9 anos atrás, né, 10 anos atrás, era muito mais fechado Blumenau. Hoje vem muita gente de outros estados, principalmente do norte do Brasil e nordeste, mas lá 10 anos atrás muito fechado. E quando nós começamos a atuar na plantação de igreja, e conversando e fazendo contatos, relacionamentos, a gente percebeu que nós não sabíamos falar o nome das pessoas, não sabíamos falar nome de ruas, nome de comércios, que tem muito nome em alemão. E isso a gente foi percebendo que não estávamos tendo uma efetividade no relacionamento, porque uma pessoa desses relacionamentos me chamou a atenção, falou: meu nome não é esse, e me corrigiu no nome dele. Opa, então a gente precisa saber falar um pouquinho, e nisso nós procuramos ajuda. Encontramos uma professora muito querida, especial, preparada por Deus. Esta mulher
ela nos ajudou muito. Fizemos 2 anos de alemão. Estudamos com elas 2 anos. Não foi assim, não foi o suficiente para falar, conversar, porque em Blumenau já é um dialeto. Então o alemão clássico, que a gente chama, quando a gente estuda, eles não conhecem muito, porque aqui é muito misturado, alemão com português. Eles fizeram a língua deles. Sim. Mas a gente conseguiu já aproximar e falar um pouquinho melhor o nome deles, o nome do comércio, o nome das ruas, e vimos que isso foi muito bom. Então, plantamos, ficamos nesse bairro, Tupava Norte, e em 2015 nós, pela graça de Deus, com todos os desafios, todas as barreiras, Deus abençoou que em 2015 nós conseguimos organizar esta igreja. Organizamos com 42 membros aqui no bairro. E foi um momento muito especial, porque quando a gente olhou para trás e viu que era só eu e a Andréia. Eu tenho um filho hoje de 10 anos, então era só eu e a Andréia no momento. E com todos esses desafios, a gente organizando a igreja naquele momento, naquele culto, no concílio da igreja, né? A igreja preparada para passar pelo concílio. Olha, foi um momento muito, muito especial, muito gratificante de ver o que Deus realizou nesse tempo todo. Então, em 2015 a gente organizou esta igreja. Maravilha. Tá me ouvindo, o Simon? Acho que cortou o Sim, estou ouvindo. Ok. E Blumenau, de fato, é uma metrópole, né? E é rodeada de montanhas, montes. Eu estou dando uma olhada aqui em uma filmagem até um pouco antiga, né? Tem uma ponte que atravessa um riozão aqui, não é? Sim. Então, assim, é uma metrópole. E além do dialeto, além dessa, né? Quando você se tocou que teria que agora também, né? Decifrar algumas coisas que o povo estava te falando. Qual a tua outra, assim, dificuldade, por exemplo, para estar justamente falando do amor de Deus? Eu vejo que quase todos os missionários que a gente conversa, que atuam ou já atuaram no Sul, eles falam que exatamente isso, né? Que há uma certa uma barreira, né? Uma barreira parece que mais resistente de o pessoal conseguir acessar as pessoas para estar evangelizando. Normalmente isso que é uma característica do Sul mesmo. Blumenau Sim. É a mesma coisa, Simon? Sim. Ela continua no mesmo perfil aqui da região sul. Como nós não tínhamos nenhum contato para iniciar o trabalho, não tinha nenhuma amizade, a gente se deparou com essa dificuldade de conseguir estar conversando com eles. E a gente tivemos algumas estratégias para nos aproximar, mas a gente vai acertando e errando nas estratégias. Mas teve uma delas que Deus nos abençoou muito, e Deus estava ali nessa estratégia, que nós usamos de datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Professor, todas essas datas comemorativas que nós temos, e nós começamos a fazer lembrancinhas, confeccionava lembranças. Por exemplo, o Dia das Mães, comprava flores, essas flores pequenas, chamada calonchói, e fazia ali uma decoração, e íamos no bairro, de casa em casa, batendo na casa, e para que eles nos atendessem e tivéssemos a atenção deles,
precisava desse ponto de contato. E porque se fosse de mão vazia, como a gente estava indo de mão vazia, não estava dando resultado. Até porque a atuação de testemunhas de Jeová na cidade é muito grande também. Então eles achavam que era testemunha de Jeová. Sim. E para diferenciar, a gente começou a levar essas lembranças e batia, e eles, desconfiados, abriam a janela ou abriam a porta e perguntavam o que nós queríamos. A gente falava: olha, hoje é o Dia das Mães, nós temos aqui um presente para você, nós queremos te presentear com esta flor e você pode receber aqui. Muitos, a princípio, pensavam que a gente estava vendendo. Não queremos comprar. Não é comprado, é de presente, é para você, pode vir buscar. E essa prática, ela foi ganhando as pessoas. A gente foi conseguindo fazer um relacionamento que ano após ano a gente foi levando eles com esses presentes, que no bairro nós começamos a ser conhecidos por eles já, por esta atitude, e rendeu, sim, foi um momento, foi o ponto que a gente conseguiu a atenção deles, conseguiu conversar um pouco mais demorado e assim conseguiu estreitar relacionamentos com eles. Porque aqui comum por ele se aproximar de algumas pessoas, as pessoas queiram tirar coisas deles, se aproveitar deles. Olha, eu na época eu não entendia o porquê dessa atitude, dessa desconfiança, mas com o tempo, e conversando com algumas pessoas mais velhas, encontrando pessoas mais velhas, nós fomos descobrindo que eles aqui, no início da formação da cidade, quando veio o Dr. Otto Blumenau, que é o fundador da cidade, foi uma vida muito difícil. Aqui houve perseguição pelo governo imperial, né? O governo, me parece que de Getúlio Vargas, alguma coisa assim. Houve perseguição ao imigrante, houve tortura, algo que é velado, que não é exposto, mas eles sofreram muito aqui. Então, eles têm essa desconfiança do brasileiro. É engraçado, né? Eles estão no Brasil, mas alguns deles falavam daí com um pouco mais de intimidade. A gente tem um pouco de desconfiança do brasileiro, ele sendo brasileiro, né? Mas vieram dessa família, dessa linhagem, né? Com todas essas dificuldades, aonde se o soldado do governo pegasse eles falando em alemão no comércio, na rua, ia preso. Na escola aqui o governo não permitia eles falarem a língua deles, mesmo já eles tendo a colônia, eles tinham que falar português. Então a gente foi compreendendo isso e nós fomos conseguindo entrar no convívio, na amizade, ter a amizade deles, que leva tempo também, porque eles querem saber quem você é. Para você ter uma ideia, um desses relacionamentos, ele é dono de uma relojoaria, e quando eu fui lá a primeira vez, levaram o meu relógio para consertar, e também morava perto da minha casa, queria fazer contato com ele. E a primeira visita a ele disse: você não é daqui, né? Eu disse: não sou. Dá para perceber, você é um pouco escurinho, tal, assim, sem rodeio. Sim. Né? Então, e
eu comecei a fazer a amizade com ele quando a amizade estava caminhando assim para uma amizade mais profunda. Ele queria saber tudo da minha vida. O que você vem fazer? Por que você veio aqui para essa cidade? Eles são assim. Sim. É o jeito deles ser. Sim. Então a gente conseguiu, por conta dessa estratégia do presente, aonde ninguém chega na tua casa para dar um presente, né, para te presentear. E eles foram percebendo que a gente era diferente. Teve situações aonde a gente escolheu o dia para fazer a distribuição dessas lembranças, e na nossa frente tinha uma equipe de Testemunho de Jeová. Sim. E a gente percebeu, e a gente esperou eles passando na rua. Eles batiam na casa e nada da pessoa atender, ia na outra e nada da pessoa atender, e eles foram embora. Daí eu disse para a nossa equipe: agora vamos nós. A gente foi com aquelas caixas com lembranças, batemos na porta, na mesma casa que eles passaram, o Testemunho de Jeová. Eles abriam assim a cortina da janela e eles vieram nos atender. As casas que eles não atenderam, os Testemunhos de Jeová, eles nos atenderam. Então ficou uma marca no bairro, ficou uma marca registrada nossa ali. E dessa forma a gente conseguiu fazer este relacionamento, conseguiu trabalhar ali no bairro. Sim. Então é isso. Então Blumenau é uma cidade onde as pessoas já passaram por um processo, né? E de fato são todas receosas. Agora, falando um pouco de você, Simon, como é que você, meu irmão, decidiu ser missionário, né? Como a gente falou aí no sul, normalmente as pessoas sempre dizem, né, que há uma barreira maior e tal para ser transposta, vamos dizer assim, traspassada nessa questão do evangelismo e tal. E como é que você decidiu ser missionário, meu irmão? Olha só, Deus ele vai trabalhando na vida da gente, muitas vezes sem a gente entender, e ele vai moldando a gente. E no momento que isso acontece, a gente às vezes não percebe que ele está preparando para algo maior na nossa vida. Quando eu me converti com 14 anos de idade, lá na cidade de Rio Negro, através de um acampamento em Embaixador do Rei, eu passei a frequentar, então, depois desse acampamento que aceitei a Jesus, passei a frequentar a Igreja Batista, uma igreja pequena, e igreja pequena tem muito trabalho. E o pastor da época, ele foi muito sábio, e ele começou a investir na minha vida sem eu saber. E ali, então, passei a conhecer a Jesus de uma forma diferente, porque eu frequentava a catequese da Igreja Católica, família tradicional católica. E ele começou, então, me ensinar sobre a Bíblia, e eu fui conhecendo Jesus, e ele foi me colocando a fazer algumas tarefas e atividades da igreja. Ele falou: Simon, agora você vai ser secretário da escola bíblica. Me ensinou como é que faz a secretaria da escola bíblica. Passado um tempo, ele falou: agora você vai fazer a abertura de culto. Me ensinou como faz a abertura de culto. E agora você pode muito bem ser o líder dos jovens. E foi assim, as funções, foi me dando as funções, foi me preparando, foi líder de jovens, fui professor de escola bíblica, com um pouco de conhecimento que eu tinha, até que teve uma conferência missionária na PIB de Curitiba, e eu e mais alguns irmãos da igreja de Rio Negro fomos lá participar dos 3 dias de conferência missionária,
com o pastor Valdemiro Timichak, e naquela conferência, então, surpreendente, o pastor Valdemiro era fantástico, tinha outros missionários ali de missões mundiais, mas teve uma noite onde o pastor Valdemiro fez um desafio para os jovens, porque a necessidade naquele momento era a Ásia, e ele precisava de jovens para aprender o mandarim. E naquele momento daquela chamada, aquele desafio, eu aceitei aquele desafio, mas não para ir para a Ásia. Falei para mim: Deus, eu quero fazer mais para ti, mas eu não quero ir na Ásia, mas eu quero fazer mais. E ali naquele momento, daquele apelo missionário, eu aceitei esse desafio de me preparar mais e dar o melhor para Deus. Muito bem, foi muito gostoso, muito bom aquele tempo. Voltei para Rio Negro, comentei com meu pastor sobre isso, e olha só, ele estava investindo na minha vida e não sabia. Depois daquele momento, então eu tive a idade para ir para o seminário, enviou para o seminário, e eu fiz a Faculdade Batista de Curitiba, que na época não era faculdade ainda, mas eu fiz lá em Curitiba a minha formação teológica. Para mim, eu ia ser pastor. A formação que eu tive teológica era para ser pastor de igreja. E tudo bem, eu me formei e fui pastor auxiliar em Curitiba por um tempo, e daí eu vim para Santa Catarina, numa cidade pequena aqui de Santa Catarina, uma cidade de 7.000 habitantes, para ser pastor titular. Primeira vez que eu ia ser pastor titular sozinho. Mas essa igreja pequena, ela nos levou a ver como é que é a atuação, né, como pastor. E ali a gente estava limitado. Nós estávamos limitados, eu e a minha esposa Andréia. A gente queria mais, mas os irmãos, a igreja, elas não estavam querendo mais, querendo ir para fora. E a gente queria mais, estava um momento assim de fazer muito. Então, naquele período ali, surgiu um homem em nossa vida, que ele fez um comentário, falou assim: olha, a Missões Nacionais está recrutando vocacionados para a plantação de igreja no estado de Santa Catarina. Aquele comentário daquele pastor caiu no nosso coração e ficou ali no nosso coração. E depois eu e minha esposa conversando, será que Deus está chamando a gente para um campo missionário? Eu nunca plantei igreja, não sei como é que ia plantar igreja, ficava esses questionamentos, mas a gente colocou diante de Deus sobre esse assunto, e ficamos orando um tempo, e então decidimos, vamos nos candidatar. Se Deus se for da vontade dele, ele vai estar encaminhando tudo, e a gente então vai para a plantação de igreja. Mas eu não tinha ideia de como era plantar igreja, né? E Deus foi muito bom. A gente se candidatou, passou o processo todo da avaliação, até então ser aprovada a avaliação de perguntas, questionário, toda aquela questão, e fomos chamados para o Rio para fazer o treinamento. E daí, naquele momento, a junta tinha algumas cidades estratégicas, e uma delas é da Blumenau. Nós nunca tínhamos conhecido Blumenau. Blumenau, a gente passou o olho ali naquelas cidades que eles nos apresentaram. Blumenau caiu no nosso coração. E então a gente falou: pastor, a gente vai para Blumenau.
E daí foi onde a gente veio para Blumenau. E como fazer agora plantação? Nunca tinha plantado igreja, mas Deus foi dando toda a capacitação, Ele foi fazendo coisas extraordinárias e foi fluindo de uma forma natural. Uma forma natural foi fluindo. Tivemos muitos momentos assim, bastante críticos, mas com alegria e certeza que era o lugar que Deus tinha nos chamado para estar. Se fosse para fazer tudo de novo, nós faríamos tudo de novo. Então Deus foi preparando, e hoje, vendo tudo que aconteceu, da forma como aconteceu, Deus estava preparando para este momento nós estarmos aqui. Aí quando vocês chegaram em Blumenau, decidiram ir para aí e tal, então vocês foram para plantar a igreja do zero, é isso? Ou vocês já chegaram e foram para alguma igreja aí em Blumenau? Não, nós chegamos para plantar a igreja do zero. Sim. Esse era outra situação, né? Sim. Se chegasse, tivesse um grupo de pessoas, então seria uma coisa, mas a gente foi do zero, era eu e Andréia, e agora vamos ter que fazer as coisas acontecerem. Nesse tempo, foi um tempo que nós experimentamos, quando a gente fala assim de ser depender de Deus, quando a gente fala depender de Deus e a gente prega, dependa de Deus, aquele momento foi totalmente dependência de Deus e submisso ao Senhor, porque nós não tínhamos assim, vamos começar desse jeito ou daquele jeito. A gente foi fazendo as coisas simples, e nessa simplicidade, dependência de Deus foi fluindo, os relacionamentos que a gente precisava ter, Deus foi quebrando os corações, e foi acontecendo as coisas de uma forma que as pessoas começamos então a conseguir entrar na casa das pessoas, e daqui a pouco já tinha um grupo lá de 10, daqui a pouco já tinha um grupo de 15, e foi assim, além das pessoas, esse fator pessoas, de alcançar pessoas, teve outro fator, equipamento, material para trabalhar, na época era muito comum aquele projetor, aquele projetor lá com aquelas folhinhas transparentes, a gente usava aquele negócio lá, e chegou um momento que nós tínhamos um grupo de crianças, trabalhava um grupo de crianças num bairro, numa rua, e a gente queria um retroprojetor, um data show, mas a gente não tinha condições. Começamos a orar. Meu irmão, muitas experiências dessa, Deus atendendo a oração de materiais que a gente precisava, e começamos a dar para que tivéssemos projetor, um data show, para melhorar lá a qualidade de trabalho com as crianças. E nesse período Deus então levanta uma igreja de Brasília. Pastor de Brasília liga para nós um certo dia perguntando: Simon, como é que vocês estão aí? Eu vi que está chovendo muito. Era uma época que estava chovendo muito aqui, e ele sabia que alagava, que não dava. Como é que vocês estão aí? Vocês estão com dificuldade por causa da chuva aí e tal? Preocupado. Eu falei: não, pastor, a gente está tudo bem. Está chovendo muito, sim, está tendo alagamentos, o rio subiu muito, mas a gente está bem. E ele perguntou: o que vocês precisam? Daí eu falei: pastor, então eu vou falar. Nós estamos com um projeto com crianças aqui e a gente precisa de um data show. E ele então falou: olha, eu vou conversar aqui com a nossa equipe de missões da igreja e vou ver o que eu consigo. E foi assim, algo que trouxe um crescimento, essa experiência para a congregação fantástica.
E passou-se ali alguns dias e ele retorna dizendo: olha, a igreja aqui, ela aceitou de estar fazendo uma doação para vocês de um data show. E ele mandou lá para nós, então, um modelo que eles na igreja deles usavam. Olha, faça um orçamento desse modelo aqui, que é um modelo bom que a gente usa aqui. Fizemos 3 orçamentos, mandamos para eles e eles nos enviaram os valores para comprar um data show novinho, zerado. Meu irmão, isso é uma das experiências desse cuidado de Deus, dessa dependência de Deus, em ele prover também esses recursos materiais para a gente poder trabalhar. Maravilha. Vocês chegaram em Blumenau em que ano, missionário? Nós chegamos em novembro, final de novembro de 2008. 2008. Onde estava toda a tragédia instalada aqui, né? Sim, novembro de 2008, maravilha. E o senhor lembra, assim, quem foi a primeira pessoa que vocês ganharam para Jesus aí? Lembro. Foi algo muito marcante. Sim. A nossa congregação era uma casa de madeira, nada atraente, ainda mais num bairro luterano, onde para eles igreja é aquele templo com sino, né? Aquela arquitetura toda diferente assim. Eu vi aqui, inclusive. Sim? Desculpa, missionário, te cortar. Eu tô falando, eu vi aqui uma tomada aérea da igreja luterana aí, de uma das, né? Pelo menos acho que deve ter mais de uma, mas eu vi de uma aqui, uma igreja belíssima, né? Com traços alemães, né? E muito bacana. Mas pode continuar, missionário. Sim, essa visão que eles têm de igreja, né? Então, casa não é igreja. Sim. Para nós é normal, né? Mas para eles não. Sim. Era uma casa de madeira, porque o bairro é muito residencial e não tinha sala comercial para alugar. E nós estávamos ali realizando o culto domingo à noite, mas era época de verão, e então escurecia mais tarde. Uma noite de domingo quente, chega uma mulher ali, uma jovem chamada Rosana, e ela entra ali, participa do culto, e no final do culto eu fui conversar com ela, né? Quem é você? Onde você mora e tal? E nessa conversa ela começou a chorar, e ela falou: olha, eu moro aqui do lado, aqui na rua de trás da igreja, eu sempre passo aqui e vejo aberto aqui, mas nunca quis entrar. Mas hoje foi diferente. Hoje, quando eu estava passando, alguma coisa me mandou entrar aqui. Mas, missionário, rapidinho. Missionário, só um parêntese aí, só uma perguntinha. Mas vocês já estavam fazendo evangelismo na redondeza aí onde vocês estavam? Ou não, estava ainda começando ali o trabalho? Em que pé que estava já esse trabalho antes de, por exemplo, da nossa querida Rosana adentrar aí na sua casa? Nós estávamos já fazendo evangelização, os contatos, e na época nós não tínhamos essa compreensão de pequenos grupos, né? Sim. Reuniões, então a gente não estava trabalhando assim ainda com PGM. E daí, logo que a gente chegou no bairro e fazendo os relacionamentos, as pessoas perguntavam: onde é a igreja? Onde é a igreja? Foi onde a gente teve que logo estar tendo um local de encontro, de culto, né? Foi bem nesse início. Estávamos ali pouquinho, tudo muito simples, não tinha ninguém. Eu não sei tocar violão, não sei tocar instrumento, minha esposa também não. Muito simples a reunião. E ela chega ali, e nessa conversa, então ela diz: olha, eu entrei aqui, alguém parece que me empurrou para dentro aqui,
e eu tô com uma dificuldade. Meu marido faz uma semana que não aparece em casa. Meu Deus. Não é mesmo? O meu marido ele é usuário de drogas e às vezes ele faz isso, mas dessa vez está demorando demais. Daí a gente orou com ela e pegamos o endereço dela, que era pertinho ali, e durante a semana a gente foi visitar essa mulher. Ela é uma jovem que tinha uma filhinha pequena e de origem luterana, estava muito abalada e começamos a acompanhar ela. Começamos a fazer encontro com ela, orar, ler a Bíblia, até que passou-se mais umas 2 semanas, encontraram o marido dela. O marido dela foi encontrado embaixo de uma das pontes da cidade, morto. Meu Deus. E por conta desse envolvimento com drogas. Foi assim um desespero, né? Foi algo muito triste por conta que ela tinha uma filhinha pequena. Meu Deus. E a gente acompanhou ela nesse processo todo. E ela então conseguiu, através de Jesus, as forças que ela precisava. E com isso, a família dela, luterana, uma mãe bastante forte na igreja luterana, foram percebendo mudanças na vida dela, da Rosana. E o compromisso dela com Jesus, e Deus fez algo muito bonito ali. E nisso ela então experimentou o poder de Deus, até que ela, com muita cautela, chegou ao batismo, né? Muita cautela por conta dos familiares, ela chegou ao batismo. Depois que ela se batizou, a mãe dela também veio para a igreja. Uma senhorinha bastante, eles são de uma origem bastante alemã, assim, bem alemãozinho, e ela, percebendo a diferença da filha, ela veio para a igreja também. Então, esta família, ela foi muito importante, a conversão desta família, para os vizinhos, para as pessoas que conheciam eles, porque foi uma mudança muito bonita que Jesus fez na vida deles. Sim. Maravilha. E aí, então, através da nossa querida Rosana, veio toda a família, né? Agora, conta pra gente aí, até o nosso horário já tá bem avançado, né? Mas dá tempo. Conta pra gente, missionário, também alguma experiência de pessoas, né, que além da Rosana, que você já acabou de falar, uma experiência que te marcou também, né, que eu acredito que essa história da Rosana te marcou muito, mas a experiência de alguém, de você lembrar aí, que te marcou, né, que você chegou aí, conheceu, era alguém de repente que estava muito afastado, né, dos caminhos do Senhor, e aí vocês, através, né, do Espírito de Deus, conseguiram trazer essa pessoa. E hoje quem é essa pessoa, né, o que ela tá fazendo? Sim. Conta pra gente essa experiência também. Sim. A congregação já estava então com um grupo de pessoas considerável. A gente já tinha um grupo bom e nós estávamos realizando um evangelismo numa praça da cidade. A cidade só tem uma praça, uma praça grande. Tinha uma praça, hoje recentemente inauguraram outra. Nesse evangelismo, nessa praça, nós fizemos contato com um casal. Ali entregando ali algumas lembrancinhas, e com esse casal, com essa família que estava fazendo piquenique ali naquela praça, a gente perguntou: vocês se interessam em conhecer mais de Jesus? Depois de alguma conversa, né, a conversa rolando ali com eles, vocês se interessam em conhecer mais de Jesus? E aquele casal falou: sim, nós queremos conhecer mais. Marcamos então de ir na casa deles. Fomos na casa deles
E lá na casa deles nós descobrimos o quê? Eles vêm de família de Testemunho de Jeová. Sim. E eles foram muitos anos Testemunho de Jeová. Só que eles estavam longe da igreja, porque eles estavam numa crise espiritual. Sim. A mulher falava assim: olha, nós queremos encontrar a verdade. A gente quer saber o que é a verdade. Muitos falam de Deus, muitos falam de Jesus, mas até hoje eu não senti quem está falando a verdade. Muito bem. A gente começamos então ali um estudo bíblico com este casal que tem 2 filhas pequenas na época. Foi um momento onde, através da palavra de Deus, através do estudo bíblico, a gente precisou ajudá-los muito a desconstruir os conceitos errados, né, que eles tinham de Deus, Espírito Santo, né, que é Testemunho de Jeová, uma doutrina que distorce tudo isso. Então a gente foi mostrando para eles quem era Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, e eles foram assimilando bem pouco, bem devagar, mas foram assimilando, e Deus foi trabalhando no coração deles, que chegou num certo momento aí, depois de 2, 3 meses, chegou num dia que a mulher disse assim: hoje eu tenho a certeza de que encontrei a verdade. Eu fiquei assim surpreso. Eu perguntei: é mesmo? Se tem certeza? Sim, hoje eu consegui ter uma compreensão de que Jesus realmente, esse Jesus que você está me falando e você está ensinando pra gente, é a verdade. Aquele momento foi muito bonito, a gente chorou ali, e depois daquele momento, então, e depois de a gente conseguir tirar dúvidas deles, de eles estarem compreendendo as verdades bíblicas, o que é necessário ali no início da caminhada cristã, eles decidiram se batizar. Chegou um dia lá que eles falaram: eu quero me batizar, a gente quer se batizar. Daí foi aquela festa, né? Aquela festa, batismo deles, do casal, as crianças pequenas ainda, e assim para a família deles também. A família deles ficaram, até hoje a família deles tem um pouco de receio deles, né, por estarem abraçando o evangelho, né? Sim. O evangelho. Então esta família, a família Lindner, foi algo muito especial. Maravilha, coisa linda, né? Eu vi que o senhor, uma das estratégias que eu acredito que o Espírito de Deus deu para vocês foi a lembrancinha, né? Eu vi já o senhor falando várias vezes, o senhor levava lembrancinha. Que lembrancinha era essa? Agora eu fiquei curioso. Nas datas comemorativas nós preparávamos, dependendo da data, né? Então, Dia das Mães, uma flor, né? Certo que cada ano era uma lembrança diferente. Okay. Dia dos Pais, nós confeccionávamos chaveiro, né? Chaveiro ali com um dizer ali no chaveiro. Sim. No Dia dos Pais ainda, em um dos anos a gente confeccionou aqueles porta-lixinho de carro, sabe aqueles lixinho de carro? Sim. Então a gente confeccionou aqueles lixinho de carro com um dizer, né, personalizado. Dia dos Professores, a gente continuamos ainda
indo nas escolas, levando lembranças para os professores. Então, cada ano a gente bola uma lembrança diferente para aquela data ali, para levar para eles. Para levar na comunidade, né? Maravilha. Isso. Maravilha. Missionário, o nosso horário avançou, né? Eu tenho certeza que o senhor tem ainda bastante coisa, teria bastante experiências para compartilhar com a gente. Sim. Né? Mas com certeza a gente já fica muito feliz de saber que está acontecendo. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que nos ouvem agora, né? Eu quase todas as quartas-feiras, quando eu lembro aqui, eu sempre peço para os nossos entrevistados falarem exatamente para as pessoas que nos ouvem, né? Porque tem muitas, são centenas de pessoas que estão ouvindo no Brasil e fora do Brasil nesse momento, e eu queria que o senhor falasse para essas pessoas, né? Principalmente aquelas que têm um chamado para missionário, né? Tem um chamado para missões e às vezes está ali exatamente preocupado com aquilo que o senhor já falou aí, né? Como que eu vou chegar, como que eu vou, o que que eu vou fazer, como que eu vou chegar nessa cidade sozinho, ou então, meu Deus, eu tenho esse chamado, mas aí o que é que eu devo fazer, né? Com esse meu chamado aí e tal. E então eu queria que o senhor trouxesse para nós. Eu queria que o senhor trouxesse para nós aí um pouco da tua experiência nesse sentido, né? Como você já compartilhou um pouquinho, mas trouxesse também uma palavra Sim. a todo esse povo que está aí ouvindo a gente, de repente que tem esse desejo no coração de fazer missões, mas não conseguiu ainda entender como que deve largar tudo, ou se deve largar, o que deve fazer. Muito bem, pastor. É algo muito especial, estar servindo a Deus, especificamente como missionário. É um momento muito gratificante. Isso é identificado quando nós estamos com o coração disposto a fazer mais. Então a pessoa pode estar trabalhando na igreja, no ministério, fazendo lá seu trabalho em algum projeto, mas Deus vai colocar no coração dela fazer mais. Pode fazer mais. Foi isso que eu senti, que aquilo tudo que eu estava realizando na igreja era muito bom, muito bacana, mas Deus pode estar chamando a pessoa a fazer mais, e para isso Ele vai com certeza estar viabilizando pessoas, meios, situações para que ela tenha essa certeza de deixar o que está fazendo e essa convicção para estar indo para um trabalho mais específico, no sentido de uma chamada missionária. A chamada missionária, ela vai produzir em nós, na pessoa, ela vai produzir um coração inclinado para isso. Deus vai fazer algo especial, diferente. Para isso precisa estar também, para não se confundir, eu tenho chamado, não, essa comunhão com Deus, essa vida com Deus, ela precisa estar em dia, porque nessa identificação ela vai ser concretizada se a pessoa está com a vida, com a comunhão em dia com Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é muito claro. Ele é claro na nossa chamada. E às vezes não é uma chamada assim extraordinária, precisa acontecer algo extraordinário. É algo simples, mas se eu não tiver um coração ligado ao coração de Jesus, a gente não vai perceber, porque o dia a dia, ele atrapalha isso, mas se tiver com o coração ligado ao de Jesus, ele vai perceber, ele vai deixar o que é necessário deixar, Deus vai ajudá-lo a deixar o que é preciso deixar, não porque
essa vida com Deus, ela não pode estar sendo boa só depois quando vai para o campo missionário. Ela tem que estar em dia hoje. Você tem que estar se alegrando em fazer o que você faz para Deus hoje, não achando que o campo missionário que vai fazer com que você cresça mais e tenha experiências, como a gente comentou aqui. Você vai ter experiência, mas essas experiências você precisa ter antes também. No campo missionário é outras experiências. Então essas experiências com Deus precisa ter antes. Então fica atento à forma como você está vivendo hoje. O que você está fazendo hoje? Você está satisfeito com o que está fazendo hoje? Ou você tem condições de colocar à disposição de Deus todo esse potencial que você tem, e você então está fazendo mais para Deus? O que você faz é útil, mas você pode fazer mais. Quando a palavra de Deus diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, a gente tem visto aqui em Blumenau, é verdade isso. E nós não estamos na obra de Deus por não ter outra opção, ou por questões financeiras. A gente está porque foi um chamado claro. E eu podia ter outras profissões, mas Ele me separou para isso. E você pode usar a tua profissão na obra missionária de uma forma espetacular. Uma porta, né? Uma porta de contato. A gente teve aqui as lembrancinhas. Você pode usar a sua profissão. Hoje temos esta oportunidade de servir a Deus de várias formas. Seja um missionário através da sua profissão. Seja um missionário através da capacitação que Ele já te deu e você já teve condições de ter esses estudos que você tem, essa formação profissional. Meu irmão, ser missionário, às vezes a gente acha que assim, é só o missionário que larga tudo para ir para uma determinada cidade ou país. Tem esse modelo, mas tem muitos outros modelos e opções para ser missionário. Veja com Deus qual deles você pode estar atuando. Maravilha. Seria isso, meu irmão. Maravilha. Então tá aí, ó, tá dado o recado para você que tem esse chamado. E assim, e fazer missões também não significa que é você sair daqui e ter que ir pra África, ter que ir não sei para onde, né? Não, às vezes a missão tá na tua própria comunidade, no teu próprio bairro, né? Enfim, basta você, como o nosso querido missionário acabou de falar aí, basta você estar com o teu coração ligado, né, no coração de Deus, que Ele com certeza vai trazer para você sim a resposta que você precisa e principalmente estratégias para que você tenha aí o teu ponto de contato. Gostei aí do termo que o missionário usou, o teu ponto de contato, para que você possa acessar as pessoas, né, as quais você quer alcançar para Jesus. Missionário, sim, muito bom o bate-papo, bom demais tê-lo aqui junto com a gente. Quero agradecer a tua presença, agradecer a Deus pela sua vida, né? E tenho certeza que o Senhor ainda tem muita coisa para realizar através da tua vida aí na linda cidade de Blumenau, em Santa Catarina, né? E eu queria que o senhor trouxesse então para nós aí as suas considerações finais. Muito bem, meu pastor querido. Foi muito bom estar aqui com vocês, ter essa experiência e poder comentar e fazer conhecido para quem está conosco o que Deus faz, e que Ele está interessado na vida das pessoas, independente se a cidade, a região, o país, ele aos nossos olhos é difícil, mas Deus, ele é o Todo-Poderoso e Ele faz as coisas acontecer. Então, muito obrigado pelo convite, e eu peço aos irmãos que continuem orando pelo nosso ministério. Depois desta igreja organizada,
na Itupava Norte. Hoje a gente não está mais líder nela, a gente fez uma sucessão pastoral, tem outro pastor. Estamos plantando uma nova igreja, um outro bairro da cidade chamado Itupava Central, e temos simultaneamente, estamos plantando uma outra igreja na cidade de Ilhota, que fica a 30 quilômetros de Blumenau. Então é muito trabalho, é bastante trabalho. Então continue orando por nós, pela nossa saúde, pela visão do Senhor e também pelos recursos, né, para que a gente possa estar avançando. Muito obrigado, meu irmão, e Deus abençoe a todos. Muito bem, então tá bom, meu pastor, muito obrigado, que Deus continue te abençoando aí. E agora o difícil foi abrir a primeira, né? Agora vamos que vamos, já tem a experiência, isso. Agora vamos pra cima. Isso aí. Muito bem, é isso, então conversamos com o nosso querido missionário Simon Badinho Flores, diretamente lá de Blumenau, Santa Catarina, né? Que já está aí plantando igrejas e agora também já em outro bairro e também na cidade de Ilhota, e a coisa tá fluindo, tá acontecendo. Missionário, aguardo o senhor por aqui para mais um bate-papo, pra gente saber aí como é que tá Ilhota, pra gente saber como é que tá a igreja aí no outro bairro de Santa Catarina, de Blumenau. Então, assim, que em breve, com certeza, o senhor vai estar recebendo mais um convite para estar compartilhando com a gente o que é que Deus está fazendo nessas cidades aí, em Blumenau e nas cidades ao redor, né, de Blumenau, as quais o senhor já está atuando. Então tá bom, obrigado, viu, missionário, e até a próxima então. Obrigado, meu querido, até a próxima. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.